Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa minissérie de aquecimento para o treinamento professor educador financeiro. Estou bem feliz de estar aqui com você. Espero que você já tenha assistido todos os outros episódios da minissérie, mas se por acaso você ainda não assistiu, não tem problema, pode assistir esse aqui e depois não esqueça de ir lá nos outros episódios para assistir todos os episódios dessa minissérie. E hoje, o nosso tema do nosso episódio número 5 é como vender mentoria de educação financeira até mesmo para pessoas endividadas. Como eu expliquei para vocês, existem várias formas de você fazer mentoria financeira de finanças pessoais. Você pode ajudar pessoas que estão desorganizadas, pode ajudar empreendedores, pode ajudar pessoas que querem aprender a investir e também endividados. E sempre vem aquela dúvida, mas Aline, se a pessoa está endividada, como é que ela vai contratar uma mentoria? Como é que ela vai pagar? Ela já não tem dinheiro. E isso é uma das grandes dúvidas que vocês têm. E uma dúvida que eu sei que é legítima, mas que eu preciso mostrar para você que isso não é real. As pessoas contratam sim. E quando você aprende a fazer um excelente trabalho, a sua agenda fica lotada, mesmo pessoas endividadas querendo te contratar. Então, para participar comigo hoje desse episódio, eu trouxe um convidado especial também. Esse convidado, ele é professor do meu curso também de formação e de pós-graduação, né, do curso do Instituto Soper, especialista em endividamento. Posso dizer aqui que ele é um dos maiores especialistas do Brasil hoje no quesito negociação de dívidas, estratégias para sair do endividamento com resultados incríveis. E eu convidei hoje para que ele viesse aqui conversar com a gente, mostrar um pouco desse trabalho e mostrar para vocês que sim, é possível cobrar por mentoria para quem está endividado também. Então, seja bem-vindo aqui, Delano Zonta. Muito bem-vindo, Olá, Delano. Aline. Tudo bem? Tudo bom? Delano, hoje no nosso 5º episódio, eu tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas aí também. Pode ser que tenham pessoas aqui hoje assistindo a gente que até estejam endividados, né? Estão assistindo nossa minissérie, mas que tenham dívidas, ou outras pessoas que já saíram da dívida e querem se tornar educadores, ou ainda pessoas que nem nunca se endividaram, mas que também querem conhecer essa profissão. Então, seja bem-vindo, quero que você conte um pouquinho aí. Primeiro, se apresente e depois eu vou te perguntar para você contar um pouquinho da sua história com o endividamento. Muito bom. Eu sou Delano Zonta, sou educador financeiro com muito orgulho, né? Também fui formado pela Aline, mas antes de ser, né, um educador financeiro, eu fui um ex-endividado. Eu sou Rio Gaúcho, Rio Grande do Sul, pai da Lívia, marido da Gabriela. E a Gabriela, inclusive, eu brinco que ela é quase uma educadora financeira também, porque a gente passou por todo esse endividamento juntos, né? E hoje, atendendo mais de 300 pessoas aí em 2 anos, eu já percebi que esse sentimento, por exemplo, de solidão é algo muito forte, né? E trazendo um pouco para a gente aqui como educadores financeiros, um dos nossos trabalhos, um dos nossos deveres é mostrar também para o nosso cliente que ele não está sozinho nisso. E quando eu estava lá em 2016, que eu cheguei a ganhar na quina da Mega Sena, torrei todo o prêmio pagando dívidas, literalmente comprei uma água mineral com gás como prêmio, entre o banco, quando eu peguei o prêmio, e até a Caixa Econômica Federal, e até o Bradesco, onde eu tinha as minhas maiores dívidas. Nesse caminho eu comprei uma água mineral com gás, foi tudo que eu consegui fazer com o prêmio. E foi nesse dia que eu percebi, chegando em casa, depois de ter gastado tudo, que eu parei e pensei, caramba, como que eu cheguei nesse ponto de ganhar um prêmio daqui na Mega Sena, perder tudo e continuar sem dinheiro, e continuar endividado. E aí, Aline, nesse dia foi onde eu dei um basta, eu decidi, eu preciso saber o quanto eu devo. E é um dos pontos difíceis para quem tem dívida, confrontar o problema, né? Por isso também que é tão importante o papel do educador financeiro. Quando eu decidi virar educador financeiro, foi muito para isso, para poder ajudar as pessoas, porque eu sei quanto foi difícil sair disso. E daí, de repente, pode ter pessoas aqui também que estão passando por esse momento agora, estão pensando, eu estou sofrendo muito, mas eu quero ajudar outras pessoas também. Eu quero sair das minhas dívidas e poder ajudar outras pessoas a não passarem por que elas estão passando. Que é algo que foi o meu porquê. Meu propósito é que as pessoas não passem pelo que eu passei de dívidas. E quando eu decidi lá, que eu parei, que eu fui olhar para minhas dívidas, que eu descobri que eu estava com mais de 200 mil em dívidas, 216.583,37 centavos.
37,57, eu nunca lembro os centavos exatos. Mas eu parei para pensar e eu pensei, caramba, como que um cartão de crédito de R$3.500 se transforma em 200? E foi. Minha primeira dívida foi um cartão de crédito de R$3.500. Então, como é que começou esse teu endividamento? Você falou que em 2016 foi o momento que você achou que ia acabar com a dívida, porque tinha ganhado uma bolada lá, né, na quina da Mega Sena, foi todo feliz tentando achar, agora eu acabo com essas dívidas todas, conseguiu acabar com o dinheiro, mas a dívida continuou. Quando você percebe, você consegue lembrar quando essa dívida começou? É bem essa questão da honestidade, né? A gente fica com aquele sentimento de, pô, não, eu vou ficar com o nome sujo, como eu não vou pagar, vou ficar com o nome sujo, ser desonesto. E foi muito isso. A minha dívida, ela começou com um cartão de crédito de R$3.500, chegou a fatura e eu não conseguia pagar. E o que eu fiz? Eu fui lá e peguei do cheque especial para pagar a fatura. Só que é aquilo, né? Quando a gente aprende sobre dívidas, e aí todo mundo acha que a dívida é falta de dinheiro, e na verdade não é. Tanto que a gente aprende, né, que mais dinheiro não resolve a vida financeira de alguém. Parece meio estranho falar isso, mas é a verdade. Porque o que aconteceu comigo? Né? Eu peguei mais dinheiro e não resolveu nada. E isso que as pessoas fazem, elas procuram um empréstimo, um novo empréstimo para resolver um problema financeiro. Que é mais um empréstimo, é mais uma parcela. E foi exatamente o que aconteceu. Eu peguei o cartão, peguei o cheque especial para pagar a fatura do cartão, continuei desequilibrado financeiramente, veio de novo a fatura, e aí tinha mais o cheque especial para pagar. De novo aquele sentimento de não posso ser desonesto. O gerente, por exemplo, da época do banco, ele era amigo meu, amigo mesmo, né? Eu sou aqui do Sul, então a gente tem o costume de tomar um chimarrão todos os dias. Eu e ele tomávamos chimarrão junto. Eu tinha uma loja na época de informática, o banco era na frente, então a gente tinha um convívio diário mesmo, conversava sobre tudo. Eu tinha esse sentimento, caramba, como eu vou ficar devendo, né? A vergonha dele olhar e dizer, pô, Delano, você está devendo aqui pro banco. E eu comecei a fazer isso. Depois que veio o segundo mês, que eu não consegui pagar, veio a outra fatura, eu já não consegui pagar de novo. Eu já estava devendo o cheque especial, que eu fiz, um empréstimo. E aí começou toda essa bola. E aí a gente começa a não conseguir pagar o empréstimo, a gente vai lá, renegocia. Começam as ligações de cobrança, o sentimento de novo de desonestidade, aquele sentimento de julgamento, a vergonha de estar devendo, vai lá e renegociamos de novo. E aí a negociação, essa renegociação com o banco, ela é sempre em cima do emocional, né? Não do racional. Sim. E um dos nossos papéis como educadores financeiros é também mostrar isso para o cliente, né? E ele tomar decisões melhores. Só que quando a gente está no meio do furacão das dívidas, a gente vai na emoção, a gente quer resolver o problema. E a gente tenta resolver, aquilo agrava, a gente fica de novo com o sentimento de desonestidade, de novo com aquele sentimento de julgamento e fica nessa bola de neve. Interessante uma coisa que você falou, que quando você pega um empréstimo para tentar quitar uma dívida e não consegue quitar, e no mês seguinte aquela dívida volta, né? Todas as vezes que o banco ele te oferece uma renegociação, para a gente, para uma pessoa que está endividado, soa como uma ajuda. Poxa vida, o banco está me ajudando, né? Vai me facilitar aqui. O que acontece, na verdade, é que o banco está te vendendo mais um produto. É só isso que está acontecendo. Imagine que você foi e comprou um carro. Aí você financiou e não conseguiu pagar. Aí o banco vai e fala assim, entendi, você não está conseguindo pagar? Eu vou te emprestar mais dinheiro para você resolver isso. Aí ele vai e te ajuda com mais dinheiro. Na verdade, ele não te ajudou com mais dinheiro, ele te vendeu mais um produto dele, que é um financiamento. E isso acontece, gente, em vários setores. É muito comum, por exemplo, a pessoa que se endividou no cartão, não conseguiu pagar, enrolou lá, às vezes porque fez uma viagem ou porque foi um final de ano, comprou presente demais, né? Às vezes é deslizes pequenos que acontecem, a fatura vem toda grandona, você não sabe o que fazer, ou vem naquela reparcelamento automático, né, do cartão de crédito, que aquele é terrível, mas vem aquele parcelamento automático, ou você pega o cheque especial. E aí você começou uma dívida nova. Aí a pessoa, às vezes, quer resolver isso, o que ela faz? Vou pegar um empréstimo menor. Aí ela vai pegar um consignado. Achando que com consignado ela vai quitar os outros, mas ela não consegue quitar os outros porque não tinha estratégia nenhuma para isso. Aí agora, ao invés de ter uma dívida de cartão, agora tem 3. Aí o banco é muito bonzinho, ele te ajuda de novo.
Ele fala, não tem mais limite para o consignado, mas eu te consigo um empréstimo pessoal. E ele te vende mais um produto. Cada um desses aqui, gente, é um produto do banco, porque o banco vende produtos financeiros, ele vende dinheiro. Toda vez que você aceita uma renegociação nesses termos, você está comprando um novo produto. É como se eu tivesse precisando emagrecer, tentando emagrecer, e alguém me dá uma panela de brigadeiro e fala, toma aqui essa panela de brigadeiro e emagreça. Exatamente isso. Não faz sentido, mas naquele momento, quando você está emocionalmente fragilizado, até porque você não quer ficar devendo ninguém, você não quer ser desonesto, você acaba aceitando e aquilo vira uma bola de neve maior. Então, foi assim que começou o teu endividamento lá com cartão de crédito de R$ 2.500, que qualquer pessoa pode um dia se enrolar com cartão de R$ 2.500. E aí, isso foi acontecendo até 2016, você perceber que não tinha mais jeito, era a hora do chega, não adiantou nem ganhar a loteria para resolver teu problema. E aí você começou a tua jornada de tentar sair das dívidas. E você fez isso sozinho, porque naquela época, em 2016, você não encontrou alguém que pudesse te dar suporte, né? Como é que foi essa Eu nem imaginava que existia algo que pudesse, né? Porque o que eu fiz quando eu comecei a ter meu problema de dívidas? Eu corri pro gerente, né? Porque é o que a gente acredita que quem pode nos ajudar é o gerente do banco. Sim. Só que depois, quando a gente começa a conhecer a forma exata como funcionam os bancos, a gente percebe que é chapeuzinho vermelho pedindo ajuda pro lobo mau, né? Então não faz sentido. Mas é o que acontece, porque até mesmo a forma como o banco faz o seu marketing, fala dos produtos, gera isso, né? A renegociação. Renegociar. Em nenhum momento tem uma negociação, porque nós não temos opções de negociar juros, valores. Simplesmente eles dão uma condição e a gente aceita. E é um novo empréstimo. A gente vende um produto novo. Exatamente. A própria palavra empréstimo, né? O banco fala lá. Eu gosto de ver muito do consignado, né? Tu olha a propaganda do consignado, aquele casal de senhores sentados lá naquele lindo parque, no dia ensolarado, felizes. Faça um empréstimo e mude tua vida. O que é a palavra empréstimo, né? Eu tenho a Lívia, minha filha tem 2 anos. Então, muitas vezes ela tá brincando com o amiguinho, alguma coisa, a gente fala, filha, empresta o teu brinquedo para amiguinho. A gente gera isso, né? O que é o empréstimo? A gente empresta algo, bom, é uma ajuda. Correto? Então a gente empresta algo, só que isso volta sem ter um custo, né? Acredito que todo mundo já pediu alguém alguma coisa emprestada para um vizinho, uma xícara de açúcar, alguma coisa, né? Não tem uma cobrança sobre isso, ninguém cobra um juro sobre isso. Sim. E o banco usa o empréstimo. E na nosso subconsciente está essa palavra. O empréstimo para a gente é algo bom, é uma ajuda. Mas na verdade o que o banco faz é uma concessão de crédito. Não é um empréstimo. Ele está concedendo um crédito, está te vendendo um dinheiro a uns juros. E aí o que é usado o marketing que as pessoas se sentem culpadas, né? Porque elas vão atrás disso para tentar solucionar um problema, olhando, quando estou com problema, estou desesperado, empréstimo. Né? No subconsciente trabalha isso de vai me ajudar, vou pedir ajuda para ele. E aí começa todo esse ciclo. Então é importante, é um dos trabalhos, eu gosto de falar que ser educador financeiro é a palavra educar, né? Uma das nossas funções não é dar dicas, né? Não. É educar as pessoas, é ensinar as pessoas. E eu já vi muitos educadores, né, que se dizem educadores, na verdade, o papel não é bem esse, né? São mais influenciadores do que educadores, que eles querem colocar como você resolve sua dívida? Gaste menos dinheiro, né? Então você gasta menos dinheiro, economiza, muda seus hábitos, que você vai sair das dívidas. E, gente, a gente está aqui para dizer para vocês que no campo de batalha não adianta a pessoa que está endividada gastar menos. Não tem. E aí, Delana, eu quero até que você conte algumas histórias para a gente, porque a gente tem história real para explicar que o que as pessoas falam não é verdade. Não adianta a pessoa endividada economizar, não compre Coca-Cola, não saia para o cinema, pare de comprar roupa. Não vai ajudar, porque os casos eles são muito sérios. Então, por mais que essa pessoa economize tudo, não vai resolver nada. Eu estava acompanhando, né, a Ana, inclusive tem uma reportagem da Ana no G1. Eu vou até deixar aqui junto com essa minissérie como material complementar para quem quiser assistir a matéria que a gente fez no G1 com o acompanhamento da Ana, que é uma das nossas alunas. E a Ana, ela é uma
uma funcionária pública que tem um salário de R$ 1.600 e mesmo economizando, fazendo hora extra, fazendo renda extra, ela consegue chegar a R$ 2.500 de salário. E quando nós levantamos o valor que ela tinha que pagar, era 85 mil. E mensal, a Ana tinha uma conta, não era uma dívida atrasada, tá, gente? Uma conta para pagar mensalmente de 16 mil. Aí você vai dizer para mim que se essa pessoa economizar, parar de gastar, ela vai conseguir pagar isso? Não vai. Não vai parar de gastar e conseguir. A gente levantou todos os custos dela. E dentro dos custos dela já era o mínimo que ela tinha para sobreviver. Ela não estava esbanjando. E como que ela chegou nesse ponto? Exatamente como a gente falou agora há pouco. Com um cartão de crédito que foi um limite maior do que o salário, empresta o cartão para alguém usar, empresta o cartão para a família, pega um novo empréstimo para pagar o outro, e isso vira uma bola de neve. Então, o nosso trabalho, que a gente falou agora, né? Por que as pessoas pagam um mentor ou uma mentora de educação financeira estratégico, focado em dívida? Por quê? Porque ela não vai conseguir sair daquela dívida sozinha. Não vai conseguir pedir ajuda ao banco. Não vai resolver assim. Não vai conseguir gastando menos do que ela ganha. Porque mesmo que ela gaste menos do que ela ganhe, a vida inteira, aquela dívida é uma dívida impagável. Então, aí que entra o nosso trabalho. Por isso que nós cobramos por isso. E tem várias formas de cobrar. No nosso treinamento Profissão Educador Financeiro, eu vou ensinar 6 formas de você cobrar por esse serviço. E nós vamos falar aqui sobre o caso da mentoria, que é uma mentoria personalizada. Inclusive, eu já falei sobre isso nessa minissérie, como que cobra de 150 a 300 reais em 1 hora de mentoria, né, Delano? E eu sei que você hoje cobra mais de 300 reais na sua hora, mas você cobrou entre 150 e 300 reais, né, durante aí 1 ano. E por que essas pessoas pagam, Delano? Imagina, a pessoa já está lá, toda enrolada, endividada, muitas vezes com problema de saúde, com problema de depressão, ansiosa. Por que ela contrata um educador, um mentor e paga esse processo? Eu vou falar um pouco da minha história que tem muito a ver com isso, né? E é uma coisa que todo mundo acredita que a pessoa está endividada, não tem dinheiro, né? Associam a dívida à falta de dinheiro. E na verdade não é. Se a pessoa tem renda, se ela tem salário, ela tem dinheiro. Só que o dinheiro dela está indo em lugares errados. Uhum. Muito de juros, muita taxa, muita coisa que não é... Todo mundo sabe que precisa gastar menos do que ganha, né? Possivelmente agora tem gente aqui com a gente assistindo esse vídeo e tá pensando, tá, gastar menos que ganha, se eu sei, mas eu continuo endividado. Sim. E muitos alunos me procuram, muitos seguidores me procuram dizendo isso, tá, eu já sei, eu corto tudo. E é um erro. Eu, sinceramente, dentro do que eu acredito, do meu trabalho como educador financeiro, dentro de um processo, dentro do meu método, eu ensino a não parar de viver para isso, porque para mim é um erro. Primeiro que aumenta a ansiedade, né? Exato. A gente corta tudo e aí fica aquela coisa, pô, minha vida já tá uma droga. Eu vou fazer alguma coisa. E faz isso com descontrole, o que agrava muito mais o problema. Não é gastar menos do que se ganha. Isso todo mundo sabe que é necessário. É estratégico, é saber ter controle, não é deixar de viver para pagar o banco. Não é de parar de viver para pagar a dívida. Quanto mais a gente para de viver para pagar a dívida, menos a gente sai dela. Sim. É o foco no lugar errado, né? A gente fica focado no problema e não na solução. Mas por que as pessoas contratam um educador financeiro? Eu posso falar em 2 anos aí que, como educador financeiro falando, né, não falando e saindo de dívidas, mas sim como um profissional de educação financeira, a minha vida se transformou completamente. Né? Hoje eu chego a cobrar dentro de um processo de mentoria para ajudar uma pessoa endividada R$5.000. E eu sei muita gente, como tu cobra um valor desse se a pessoa tem endividada e a pessoa não tem dinheiro? A pessoa tem dinheiro, só que o dinheiro dela está indo para vários lugares que ela nem sabe, né? E por que as pessoas contratam? Eu mesmo, quando eu estava lá endividado em 2016, que eu fui começar a estudar sobre dívidas, eu não fui estudar sobre educação financeira, primeiro eu comecei a buscar sobre dívidas porque eu queria resolver sozinho o problema. Sim. Não sabia que pedir ajuda. E eu sei hoje com 200% de certeza que foi um dos erros que eu cometi, porque eu perdi muito dinheiro. Eu não sabia como negociar, eu não sabia como começar, eu não sabia o que podia e o que não podia. Tem um exemplo, por exemplo, Aline, que eu tinha uma dívida com um banco de 42 mil
que me fizeram uma proposta, eu já conhecia um pouco, então já mais ou menos já estava desenhando algumas estratégias, mas não estava nada aprofundado ainda, porque não tinha ninguém que me ajudava, então eu ia muito, né, por estudando. Tentativa de erro, né? Exato. E aí uma dívida de 42 mil, o banco fez uma proposta por 20 mil. Aí você falou, maravilha, economizei 50. Mas foi na hora, eu topei e paguei. E aí também, né, dicas, né, se a gente vai pegar só dicas de para de pagar uma dívida, dica não adianta nada. Fui lá e paguei. Paguei 20 mil, feliz da vida. Pô, economizei 22 mil. 3 meses depois, Aline, o gerente do banco me liga. O mesmo gerente, aquele que era meu amigo, me liga dizendo, Delano, tem uma dívida tua aqui de 22. Falei, como assim? Eu paguei essa dívida. Ele, não, tu pagou os juros. Não contava nada no boleto que dizia que era quitação. Ai, meu Deus. E você desembolsou, se descapitalizou sem poder, né? Em 20 mil e não resolveu a dívida de novo. Não resolveu a dívida. Depois que eu fui estudando, fui aprendendo, fui tendo informações, né? Aí com estratégia, muito estudo. Depois de praticamente, isso foi em 2017, se eu não me engano. Em 2019 eu consegui quitar essa dívida por R$ 1.200. A dívida de 22. Foi a partir do momento que eu descobri, através aí sim, estratégias corretas, que eu fui saber como funcionava. Mas aí eu pergunto hoje, né? Essa dívida, se lá atrás, isso eu tô dando um caso de muitas outras, eram 216 mil em dívidas. Se lá atrás eu tivesse contratado alguém para me ajudar, eu tenho certeza que em um ano eu tinha pagado tudo com muito menos valor. Por um valor muito menor, com muito menos sofrimento, inclusive. Sim. E é por isso hoje... que as pessoas pagam, né? Porque a gente vai contar aqui alguns casos para vocês de redução de dívida. E quando a gente fala, tem muita gente que não acredita, tá? Muita gente, às vezes eu conto, porque a gente consegue negociação para reduzir 90% do valor da dívida. A pessoa fala, é impossível. Eu já trabalhei em banco, isso não é possível. Eu falo, mas a gente faz. Aqui, ó, tá aqui prova para vocês que a gente faz isso. Então, a gente vai mostrar exemplos para vocês entenderem. E aí você vai ver por que vale a pena. Então, por exemplo, a pessoa que cobre R$150 na hora, a gente considera que um processo para a pessoa sair do endividamento, a gente vai vender para ela 10 encontros, né? Mais ou menos 3 meses aí para poder ajudar a criar uma estratégia para sair das dívidas. Isso corresponde a R$1.500 para quem cobra barato, tá? Para quem está lá começando, está intermediário, vai cobrar R$1.500. Gente, em uma negociação de dívida, a pessoa consegue reduzir muito mais de R$1.500. Coisas da pessoa conseguir 10 vezes esse valor, 20 vezes, 30 vezes. Então, se a pessoa consegue entender que ela vai... Eu uso muito esse exemplo. Você pagaria 5 mil para ter 50 mil de volta? Sabe? Não é só isso, Aline. Não é só isso. Quando as pessoas percebem o trabalho que a gente consegue fazer, o quanto a gente consegue ajudar, qual o valor de ter noites de sono de volta? Sim. Isso não tem preço. E as pessoas pagam para isso porque elas já entenderam. Ontem mesmo eu atendi um casal que eles estavam totalmente desesperados, os dois, sem saber o que fazer. Quando eu fui mostrando para eles, olha, tem caminho, tem como ser feito, expliquei o trabalho, eles falaram, não, a gente precisa disso, não consigo encontrar uma outra saída. E as pessoas pagam. E, inclusive, é uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu me orgulho muito do meu trabalho, que eu brinco, eu sempre saio de graça. Sim. Porque sempre a gente consegue, ou em reduções de custos, que a pessoa não percebeu, custos que ela nem sabe que ela tem. Uhum. Através do processo, a gente consegue guiar ela, e ela perceber essas despesas. E a gente não está falando aqui em cortar cafezinho, nem nada. Né? Nosso papel como educador financeiro não é cortar gastos de ninguém, a pessoa entender tomada de decisão, entender o que vale, o que não vale para a vida dela. Né? Então, através disso, muitas vezes a gente já consegue economizar o valor de um processo, e, é claro, nas negociações. Né? E aí, uma coisa que nós estávamos falando agora há pouco, as pessoas acreditam que dívida é falta de dinheiro, que dívida é porque a pessoa não tem salário, não tem renda, não tem dinheiro. Eu tenho uma cliente que ela ganhava R$3.800 por mês. Ela é enfermeira. E ela chegou para mim desesperada,
com uma dívida que na época que a gente começou a fazer o processo, isso no ano passado, estavam em 132 mil reais. Ela, Delano, eu não tenho como pagar isso. Eu ganho 3.800. E aí é uma questão, né? 3.800, como que a dívida chega a 100 e poucos mil reais, né? E as pessoas se desesperam. Porque como que os juros giram isso? E é uma questão, né? Quando a gente pega, por exemplo, cartão de crédito, a gente vai olhar os juros do cartão de crédito. A gente tem uma média aí no Brasil de 8% a 17% de juros do cartão. Só que a gente fizer isso em um ano, não é os 8% vezes 12%. Porque tem muita taxa, tem muita coisa em cima, né? Os juros compostos, infelizmente, acontece. Quando a gente vai perceber no ano, virou 347%. Que não faz sentido na matemática que a gente aprendeu na escola, né? Porque o cartão de crédito vai te falar que você tem uns juros ali, vamos supor que fossem 10% ao mês. Enquanto o banco, para te pagar, quando você investe, ele vai te pagar 12% no ano, 13% no ano lá na Selic atual e tudo, e aí tem os descontos desconto de imposto, enfim. Você vai receber lá uns 12% de juros ao ano. Vamos supor que o banco esteja te cobrando 10% ao mês. Já é muito. Só que 10% ao mês, em um ano, é 120%. Então, imagina, se você deixou de pagar uma continha de 3.500 em janeiro, você imagina que no máximo, em dezembro, você vai estar devendo um pouquinho mais que o dobro. Então, seria 3.500, 7, uns 8 mil. Só que não é isso que acontece. Se você for ler o que o cartão de crédito coloca ali, os custos, e aí o custo total ano, ele passa de 300%. Ou seja, não é só 10% por mês. Não é. E isso faz com que uma dívida que começou em R$3.500 se torne 100 mil, sem a pessoa perceber. E ela fala, eu não comprei um carro, eu não comprei uma casa, eu não fiz uma viagem para o exterior, eu não fiz nada. A sensação da pessoa é exatamente essa. O que é que eu fiz para dever 130 mil reais? Eu não fiz absolutamente nada. E ela para de viver por causa disso, né? Porque imagina, uma pessoa que ganha 3.800, ela começa a querer parar de fazer tudo, porque como que eu vou pagar uma dívida de 100 mil? Sim. Sendo que não vai fazer diferença, na verdade, ela quer cortar tudo. Claro, a gente precisa ter controle financeiro, que é um dos nossos papéis, ensinar a pessoa a ter um controle, a cuidar do dinheiro, né? Para que, com isso, claro, possa ter um dinheiro para poder pagar a dívida. Mas não é isso. Por isso que dica não resolve a vida financeira de ninguém. Sim. Eu vejo muita coisa também, muita gente falando, que eu fico pensando assim, caramba, nunca teve dívida na vida, porque não sabe o que está na pele lá, né, sofrendo tudo isso. E aí também tem gente que pode dizer assim, tá, então ok, se eu nunca tive dívidas, eu não posso trabalhar com uma pessoa endividada? Claro que pode. Primeiro, porque eu tenho certeza que conhece alguém que já teve dívidas, né? E o segundo passo, que quando a gente aprende o método, que a gente aprende a forma de atender, a gente consegue atender qualquer pessoa. Sim. Mesmo tendo passado por aquilo ou não. Mas nesse caso específico que a gente estava falando, Aline, a dívida dela chegou a mais de 208 mil reais. E ela negociou essa dívida por 3.167 reais. Meu Deus! 98% então de desconto. Ela chegou a dever mais de 200 mil e conseguiu na negociação, dentro da estratégia que vocês montaram no processo, pagar quanto, Delano? 3.167. E aí, Delano, para o pessoal saber, a gente tem muito cliente, né? Porque 70% da população brasileira está endividada. E nós temos um país gigantesco. Aqui no Rio Grande do Sul, Aline, para ter uma ideia, saiu agora a pesquisa, porque 77% é uma pesquisa nacional, né? Então, uma média. No Rio Grande do Sul saiu um número de 96% das pessoas acima de 18 anos, né? Que a gente pega em cima disso, tem algum tipo de dívida. 98. Praticamente todo mundo do estado, né, tem dívida, e a gente tem a separação, né, de dívida e inadimplente, endividado e inadimplente, né, porque o endividado, qualquer pessoa que tem algum tipo de empréstimo, né, que o banco emprestou tão carinhosamente para você. E isso é um ponto, né? As pessoas, não, então ok, eu vou ser um educador financeiro, eu vou trabalhar só com as pessoas que estão inadimplentes. Não, porque muitas vezes
a pessoa percebe que ela não vai conseguir, ali na frente, ela não vai conseguir pagar, que ela vai acabar sendo inadimplente, né? Porque eu gosto de falar, as pessoas acreditam muito que a dívida é só quando não está conseguindo pagar. Dívida a partir do momento que tem algo na frente a ser pago, é uma dívida. Inadimplência é não conseguir pagar. Sim. Então, muitas vezes, em grandes casos, as pessoas sim procuram a gente antes de chegar na inadimplência, sabendo que vão acontecer, porque elas já estão sofrendo antes. Exatamente. Começam a ficar preocupadas com isso. Então, não é só quem está inadimplente, mas a gente pegar um número aí, hoje, de 77%, praticamente de 35% a 40% delas estão inadimplentes, estão com restrição de crédito, estão com tudo isso. E mesmo essas pessoas, sim, elas contratam, sim, elas pagam, sim, elas têm dinheiro, só que elas não sabem para onde está o dinheiro dela. Então, um do nosso trabalho é isso. É que ela também perceba isso, né? Por exemplo, muita gente, salário cai na conta, o banco vai lá, pega tudo cheque especial. Então, nós ensinamos estratégias, inclusive, para o nosso cliente, de ele proteger o dinheiro dele primeiro, para negociar com o banco. Então, sempre tem forma. É o que eu gosto de dizer, né? Essa minha cliente, por exemplo, ela chegou para mim totalmente desesperada, sem saber... Delana, não sei o que fazer. Eu falei, sempre tem solução. Sempre tem. Sempre tem um caminho. Não tem uma única estratégia. São diversas estratégias para mais variados tipos de dívidas. A gente sempre tem um caminho a ser feito. Não existe quase ser feito, tá, gente? É importante vocês saberem disso, porque é coisa que vocês já me perguntaram. Aline, existe algum caso que não tenha solução? Não existe caso sem solução. Nunca peguei nenhum até hoje. Sempre teve um caminho. Nunca encontrei um caso que a gente não teve o que fazer. Sempre teve um caminho. O que pode acontecer é que alguns casos são mais rápidos de resolver, outros vão demorar um pouco mais, faz parte da estratégia, mas sempre tem jeito. Então, quando a gente fala isso do trabalho do educador, e nessa minissérie, Delana, eu falei que nós temos um mercado em ascensão pelos próximos 30 anos, tá? Para quem está achando que o mercado de educação financeira está saturado, não. Pouquíssimas pessoas sabem fazer isso que a gente ensina. Pouquíssimas mesmo. Você vai encontrar advogado que não faz ideia que pode fazer isso. Gerente de banco que não faz ideia que tem como fazer isso. Contador, gerente de banco endividado, inclusive. Gerente do banco endividado. Eu tenho alunos e alunas atendendo gerente de banco, sabe? Situações que as pessoas se envolvem e aquilo ali vai sucumbindo a ela. Então, a gente tem muito mercado pela frente, os próximos 30 anos de muito crescimento, até porque o mercado financeiro, ele está ajudando a gente no sentido de mandar mais clientes para a gente, né? Porque todo mês vem uma novidade para endividar mais a sociedade. Inclusive, a gente gravando aqui essa minissérie, agora tem o Auxílio Brasil e já é possível você fazer um empréstimo consignado com base no Auxílio Brasil, o que, gente, não faz o menor sentido, porque se você está tendo um auxílio do governo, porque você não consegue se manter, se alimentar, manter a sua subsistência, como é que você vai dar esse dinheiro em garantia para tomar um empréstimo? Isso quer dizer que você vai receber o primeiro, vai pegar um empréstimo, vai ficar bem naquele mês e nos próximos meses você não tem nenhum auxílio. Então, não faz nenhum sentido. Pix parcelado. Eu faço um Pix e depois eu pago ao banco. São formas das pessoas se enrolarem cada vez com dinheiro. E uma coisa importante, Delano, que eu tenho essa experiência, você também tem, é que o endividado, ele não é a pessoa só sem dinheiro. Existem as pessoas endividadas que têm renda mais baixa, mas nós temos casos de pessoas com uma renda muito alta, classe A, que recebem, né, aquele percentual da população pequenininho lá, de 2,8, que ganham mais de 22 mil por mês, e que mesmo assim se endividam. Então, nós temos o nosso mercado como educadores, ele é muito amplo, porque tanto eu posso ter soluções para quem está lá embaixo na base da pirâmide, que tem salário baixinho e que muitas vezes não tem nem acesso a crédito, mas se endivida com a agiota, pega emprestado com familiar, porque não tem acesso a crédito. Então, a gente tem como prestar algum tipo de serviço para eles, mesmo que seja social, e existe essa possibilidade. Mas você tem cliente lá no topo da pirâmide precisando muito de ajuda. Então, a gente
a gente tem essa habilidade. O educador financeiro, quando ele estuda, se capacita, né? Que não adianta ficar assistindo vídeo de YouTube e achar que vocês vão conseguir se formar educadores financeiros com a gente, que é estudo, né, Delano? Muito estudo. Muito estudo. Muito estudo. E é um ponto, Aline, sobre isso, né? As pessoas acreditam, porque todo mundo acredita que dívida é falta de dinheiro, dívida é falta de dinheiro. E não é. A dívida, na verdade, e esse é o ponto que eu vejo que aí a gente entende o tamanho do mercado que nós temos como educadores financeiros. Dívida, ela é sintoma de um problema. Eu tenho, por exemplo, um casal de médicos que eu atendo, que eles ganham 80 mil reais mês. E eles têm uma dívida de mais de 2 milhões. Não é o quanto se ganha. E eu digo que não é nem o quanto se gasta, na verdade. E sim essa linha. Porque a dívida, as pessoas... Por isso que as pessoas... O governo faz, né? Dá mais crédito porque as pessoas estão endividadas. As pessoas se endividam mais. Isso. Só que, na verdade, a dívida é sintoma de um descontrole financeiro. Ninguém está endividado porque tem um controle financeiro. Só que esse descontrole, ele é causado por várias coisas. Não só por gastar mais do que se ganha. Divórcio, doença, né? A pandemia teve aí mostrando tudo isso. E isso vem muito de... que a gente está num país que não se tem educação financeira. Eu converso com muitas pessoas e administradores que estão lá endividados. Meu Deus, Delano, eu sou administrador de empresa. Como que eu estou endividado? E eu pergunto, dentro da tua universidade, dentro da tua faculdade que fez de administração, teve uma cadeira te ensinando a lidar com o teu salário? Não. Médicos, advogados. Então não é só o quanto se gasta. Não é que eu tenho pouca renda. É indiferente. É entender como lidar com o dinheiro. Por isso que é a importância do nosso trabalho. Nosso trabalho vai muito além de só negociar dívida. A gente ensina a pessoa a tomar decisões melhores sobre o dinheiro, a organizar o dinheiro dela, cuidar do dinheiro dela e negociar a dívida. Porque a dívida, na verdade, é a consequência de tudo isso. E quando a gente consegue mostrar isso dentro do processo, que para mim é a parte mais legal. Eu brinco assim, né? Eu tenho muito resultado, graças a Deus. Então, tem muitos casos aí, coloco muita coisa lá de resultado, print de boleto, porque as pessoas têm dúvidas, né? Duvidam. A gente bota lá o boleto, a prova, né? Porque quanto aquilo não tem como dizer o contrário, é a prova da negociação. Mas de verdade, que eu acredito dentro do trabalho como educador financeiro, é quando a gente consegue mostrar isso para o nosso cliente, que e na grande maioria das vezes, dentro do próprio processo, quando ele começa a ver, entender que a dívida é consequência, que ele começa a olhar para ele, para o dinheiro dele de uma forma diferente, a dívida já começa a não ter todo o peso que era antes. Eu gosto de dizer que aquele bicho-papão, ele começa a descobrir que não é tão bicho-papão assim. E isso faz com que ele consiga mais rápido sair das dívidas. Então, o nosso trabalho, ele não é só negociar dívida, não é só mostrar para o cliente gasta menos do que tu ganha. Né? Que a gente vê muita coisa na internet aí. Baixa uma planilha, né? Eu gosto de falar, planilha não muda a vida de ninguém. Planilha é uma ferramenta. Quando a gente se forma em educadores financeiros, a gente entende que é uma ferramenta. Mas tem muito mais coisa além disso. Sim. E interessante a gente olhar agora e pensar. Quando eu estou ajudando o meu cliente, quando eu me torno um educador, um mentor, e eu acompanho, o foco ali era reduzir a dívida, né? Sair do endividamento. Só que os efeitos que a gente tem nesse processo são muito maiores do que sair do endividamento. Não é sobre dinheiro, é sobre a vida. Então, a gente vê as famílias recuperando o relacionamento, os pais de família que agora conseguem chegar em casa, sentar para brincar com o filho, né? Que consegue pegar o filho na escola e levar o filho para comer num fast food ou num restaurante. E antes ele não se sentia capaz de fazer isso, ou se fazia, sabe aquela coisa de fazer assim... Caraca, vocês estão me pedindo de novo para ir no McDonald's. Aí ele vai e desconta no filho o dinheiro que ele não tem, né? Porque ele tá pagando o banco. Olhando um pouco para minha história, né? O que eu digo assim, até quando, né, nós nos conhecemos pessoalmente, sim, aqui em Gramado, que eu tava com o Silvaldo, né? O marido lá, que a gente tava lá quando a gente foi pro caixa, que eu peguei meu cartão e falei pro Silvaldo, isso aqui é a minha maior marca de mudança de vida. É poder passar um cartão de crédito sem se preocupar como eu vou pagar o próximo mês a fatura, se vai passar o limite ou não. E é o que a gente percebe hoje em pessoas até mesmo que não estão ainda endividadas, mas que estão num descontrole, que estão desorganizadas financeiramente, que estão precisando da ajuda de um educador financeiro. Sim. Nosso trabalho vai muito além disso. E aí, um outro ponto, né, que as pessoas
o endividado não... Como que o endividado vai pagar para a mentoria? O endividado paga, porque ele percebe que nós somos a solução do problema dele. E aí tem um segundo ponto, que depois disso, tem tanta mudança na vida dele, que ele continua ainda num processo com a gente para começar a trabalhar reserva de emergência, para começar a trabalhar investimentos. Então é uma vida toda que vai sendo transformada. E nós, como educadores financeiros, a gente está levando ele junto. Sim. E isso não tem preço que pague. É muita gratidão, né? Quando o cliente consegue sair daquele sufoco das dívidas, daquela confusão, do estresse. Gente, eles são tão gratos. As mensagens que a gente recebe é tão maravilhosa que a gente fala assim, caramba, foi bom cobrar pelo processo, né? Foi bom receber 1.500, 3, 4, 5 no processo. Mas ver esse depoimento da pessoa falando assim, cara, você mudou a minha vida. Eu acho que isso não tem preço. Eu acho que quando a gente... né, eu fico imaginando isso. Quando eu estiver lá com 90 anos, velhinha, sentada na minha cadeira lá, sem conseguir produzir tanto, eu quero pegar esses resultados dessas vidas dessas pessoas e olhar assim, poxa, mas olha só, quantas vidas que eu ajudei a mudar com o meu trabalho. Acho que isso é uma felicidade assim, que transborda, que ultrapassa. É muito além de valor. Né? Eu, por exemplo, dentro dos meus processos, eu tenho uma meta sempre para os meus clientes que eles fazerem alguma viagem, que é a nossa meta pós-dívida. Então, eles não param mais para a dívida, eles olham para a viagem. A meta é conseguir fazer a viagem. E eu até tenho que... Eu não posto isso normalmente, porque é uma coisa minha, assim, né? E eles mandam lá... Pode gostar dela, né? Eu tenho que fazer isso. E eles mandam lá, pô, olha aí, conseguimos alcançar e tal. E não é só eles também, né? Também tem nosso lado aqui como educadores, né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma liberdade de tempo, né? Eu posso trabalhar de qualquer lugar. Agora... Então, deixa eu aproveitar e te perguntar. Você é educador, você tem uma agenda lotada, além de ser professor do Instituto hoje, você também é educador, você está no campo de batalha, você atende, mas você faz isso totalmente online, né? Então, você não precisa hoje ter custo de escritório, custo de secretária, nada disso. Você atende online e não se limita aos clientes da tua cidade também, né? A cidade que eu moro hoje é Imbé, litoral do Rio Grande do Sul. Tem 22 mil habitantes. Eu nunca atendi ninguém da minha cidade. Eu atendo o Brasil todo. Tem uma cidadezinha em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, desculpa, na Viraí. Eu já atendi 3 clientes daquela cidade. Porque os próprios clientes estão indicando. A gente pode atender de qualquer lugar. Né? Então, isso pode ser uma barreira para quem está agora pensando, eu quero me transformar em educador financeiro, mas eu moro numa cidade pequena. Eu nunca fiz um atendimento ali presencial. Meus sempre foram online. Porque isso me dá liberdade, né? Eu moro hoje a 2 quadras da praia. Eu posso viajar para qualquer lugar com o meu computador, a minha webcam, tendo internet, eu trabalho, né? Sim. Então, isso é algo que essa profissão me deu e não tem preço para ser pago. Então, eu posso... Agora, mês que vem, a gente já está programando uma viagem, eu e minha esposa. Uma viagem também que a gente quer comemorar muito o que a gente conquistou nesses últimos 2 anos. Eu posso decidir isso porque a profissão me permite isso, né? Eu não preciso estar lá dentro do horário, batendo cartão, né? Eu posso trabalhar de qualquer lugar. Indiferente de onde eu esteja, eu tenho clientes que eu posso atender o Brasil todo. Mundo inteiro, a internet. E aí, aquela coisa das pessoas pensarem, mas como que eu vou conseguir clientes? Eu gosto de brincar, eu falo nas aulas do EFINC que toda pessoa que lida com dinheiro é um cliente potencial. Sim. Ela precisa de ajuda. Porque a gente vive num país que a gente não aprendeu como lidar com dinheiro. Uhum. Então, é um mercado que não tem como pensar em acabar. Não. E essa liberdade que isso proporciona, para mim, é o que me realizou completamente mesmo, assim. Poder trabalhar de qualquer lugar, poder fazer o meu horário, né? Hoje eu escolho. Minha filha provavelmente daqui a pouco vai ter aí o chorinho dela, que ela estava dormindo agora, então eu posso viver isso, né? Eu tenho uma filha de 2 anos, a Lívia, eu atendo, saio no atendimento outro, vou ali, brinco com ela. Isso não tem preço que pague. Viu o crescimento dela, né, Delano? Enquanto tantos pais precisam ficar a semana inteira fora de casa, quando viu o filho já andou, quando viu já falou, quando viu já cresceu, e você tem o privilégio aí, né, desde que a Lívia era bebezinha, né, nasceu, você acompanhou todos os processos aí com ela. Então, além de ajudar a mudar
a vida e a família de outras pessoas, você dá qualidade de vida para a tua família. Falo que quando a gente tem um trabalho tão relevante, nós merecemos ser bem pagos por isso. Porque o banco hoje é a instituição, é a empresa que tem maior lucro no Brasil, endividando as pessoas. Não que a culpa seja deles, tá? Isso aqui é negócio. Então, eles criaram um negócio que eles têm muito lucro. É uma empresa que visa lucro. Visa lucro. Agora, nós, como educadores, nós também temos a capacidade de gerar renda, de ser muito bem remunerado, de ter uma qualidade de vida muito grande, ajudando as pessoas a se livrarem dessas dívidas, das armadilhas com dinheiro. Então, a gente não é nem inimigo do banco, não. Tá tudo, é o trabalho deles. Mas nós estamos aqui para mostrar que com o exército que nós formamos, né, um exército de educadores financeiros capacitados, não são educadores de dica, não é o pessoalzinho que fica falando para gastar menos do que ganha e investir a diferença, não. Aqui o negócio é sério, tem que estudar de verdade, né? Trazendo um exemplo de dicas, né? Eu vejo muito na internet pessoas falando de dívidas e dica. Comece a pagar a dívida de maior juros. Eu ouvi isso quando eu comecei o meu trabalho. Eu falei, não faz sentido isso. Não faz o menor sentido, né? Porque a gente entende. Vamos olhar por juros. Ok, os maiores juros, cheque especial, cartão de crédito. Quais os menores juros? Financiamento imobiliário, por exemplo. E aí tu vai deixar de pagar a tua casa para pagar um cartão de crédito e perde a casa. Sim. Por isso que a gente precisa entender que educador financeiro não é dica. Educador financeiro é método. Educador financeiro é ferramentas. É assertivo. Dica não muda a vida financeira de ninguém. E as pessoas não pagam por dica. Muita gente fala assim, mas eu estou tentando criar um canal na internet, no YouTube, no Instagram, e não tenho cliente. Mas se o que você faz não é um serviço, é uma dica, tá tudo bem. As pessoas não vão te contratar para se sentar perto dele e dar dica, não. O trabalho que a gente faz é muito profundo. É personalizado, é individualizado, é de sentar ali e estudar o caso do cliente, ter estratégia para cada caso, porque a gente não resolve todos os casos da mesma forma. Às vezes as pessoas chegam lá no meu Instagram e falam pro Delano também, eu tô com uma dívida, como eu resolvo? Não tem como eu te dizer como que resolve essa dívida aqui. Porque a gente precisa de um acompanhamento, a gente precisa entender o que está por trás. Um exemplo aí, né, Aline? Quem é aluno do EFINC aprende isso, né? Quem vai lá, que se torna educador financeiro, aprende isso. Sim. Um cheque, eu escuto muitas pessoas, não, é simplesmente para de pagar o empréstimo do banco, para de pagar o cheque especial. Mas a gente não sabe, quando fala isso, se o cliente lá, por exemplo, quando ele fez a renegociação, ele não botou alguém como avalista, ele não botou a casa dele como garantia. E esse é o nosso papel que a gente aprende lá, como olhar isso, a criar estratégia, a entender risco. Dívida não é juros, dívida é risco. Sendo responsável, né, Delano? Porque às vezes a pessoa pode dar uma dica que a outra pessoa, por falta de conhecimento, acaba aceitando e perde o apartamento, perde a casa, perde o carro, porque pegou uma dica de internet. E além de tudo isso, ainda a gente consegue colocar tudo que a gente aprende, a gente consegue colocar na nossa vida também, né? Sim. Então não é só transformar a vida dos outros também, a nossa vida é transformada. Sim. Ou, né, se tá endividado, o que tu vai aprender vai fazer funcionar na tua vida, tu vai conseguir ajudar as outras pessoas. Não estou endividado, com certeza tu vai aprender muito sobre organizar a tua vida financeira. Vai aprender a investir. Então, vai muito além. Só que cada vez que nós nos transformamos, também nós transformamos outros. E aí isso vai acontecendo. E isso é sensacional. Muito bom. Bem, nós fizemos hoje aqui o episódio número 5. Delano, antes de ser meu aluno, participou de um treinamento como esse, né, Delano? E foi tão importante. Agradeço a Deus sempre por isso. Por ter me encontrado na internet. Delano não me conhecia, conheceu na internet, recebeu um convite, como que você recebeu aqui também, participou do nosso treinamento gratuito, depois ele decidiu se tornar um educador financeiro e mudou a vida dele, da família dele, e hoje ele transforma a vida de outras pessoas e de outras famílias também. Delano, que você continue inspirando outros educadores. Para quem não conhece o Delano, a gente vai deixar o arroba dele aqui também. Para quem não conhece, ainda conhecer lá no Instagram, ele fala para os endividados lá no Instagram, então você pode acompanhar lá também. E que você possa mudar mais e mais a tua vida, a vida da tua família e dos clientes e dos alunos que você alcança aí com o teu trabalho. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Aline, por tudo que
proporcionou, né? Não só na minha vida, porque eu mudei a minha vida literalmente, com essa profissão, acreditando, né, em tudo, botando lá, dando o primeiro passo, mesmo no início ainda meio desconfiado, eu falei, não, vamos ver. Eu fui lá, e hoje eu só tenho a agradecer por tudo que eu já conquistei, não só resultados meus, né, financeiros, mas também poder ver as outras pessoas, a mudança que a gente consegue proporcionar à vida das pessoas, é demais isso. Sabe que eu sou sempre muito grato a tudo que você e o Instituto já proporcionaram para mim. Muito bom. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Bora crescer e participem do treinamento gratuito que vai acontecer nos próximos dias também. Até o próximo.